Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e que continuem bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar, certo? O vídeo anterior nós vimos, né, a teoria, entre aspas, né, a teoria, os conceitos, né, envolvidos aqui nesse assunto. E medidas de tendência central, que nós vimos que as principais é a média, a moda e a mediana, e as medidas de dispersão, que as três principais são a amplitude, a variância e o desvio padrão. Então, nós vamos fazer exercícios envolvendo esses 6 conceitos, além de análise de tabelas e gráficos, que foi assunto do capítulo anterior. Então, observe a imagem a seguir, que representa a evolução da taxa básica de juros, certo? E com relação ao gráfico apresentado, é verdade que. Então, veja, pessoal, esse gráfico não tem como analisar todos os pontos, né, que pertencem a essa linha aí. Por quê? Porque não tem o eixo na vertical aqui, ó, não tem os dados do eixo na vertical. Então, nós não tem como, não temos como analisar todos os dados desse gráfico. Nós só podemos tirar alguma conclusão ou ter alguma conclusão somente com base nos dados que estão aparecendo, que é 8,75, 12,25, o 10, o 11, esses valores que estão aí. Então, veja que não dá para analisar todo o gráfico. Então, nós vamos responder com relação aos dados que estão sendo possíveis de ver aí no gráfico. Então, veja, nossos valores são esses. Perceba que as questões aqui giram em torno da moda, da média e da mediana. Então, veja, vamos fazer um trabalho só para toda a questão de uma vez. Então, sempre que você tiver numa questão que envolve moda, média ou mediana, é sempre bom organizar os dados em rol, que seria organizar em ordem ou decrescente ou crescente. Eu costumo, né, pessoalmente, organizar do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Veja, o menor é 7,25%, depois 8,75%, depois tem o 10 aqui, aí o 11, 12,25. Aí observe que o 12,25 aparece duas vezes. Aí temos 14,25 aqui e 14,25 aqui. Então temos os dados organizados em row. Aí aqui diz, o conjunto de dados é bimodal. Então, para ele ser bimodal, ele tem que possuir duas modas. Observe o rol e vamos aqui procurar pelas modas. A moda é aquele valor que se repete, né, aparece ou apresenta, né, maior frequência. No caso, temos aqui 12,25 aparecendo duas vezes e o 14,25 aparecendo duas vezes. Então, perceba que nós temos duas modas, que é o 12,25 e o 14,25. Então, ele é sim bimodal. Então, é verdadeira A. A B. Perceba o que nós temos na B. Nós temos o seguinte, ele diz, a taxa básica de juros média, considerando todas as datas fornecidas no gráfico, é aproximadamente 10,82%. Então, nós vamos fazer o quê? Se é taxa de juros média, nós vamos calcular, então, uma média. A média a média de quais valores? Dos que tem no gráfico. Então, nós vamos calcular a média entre os valores. Então, no caso, a gente vai pegar 7,25 mais 8,75 mais 10 mais 11 mais 12,25 mais 12,25 mais 14,25 mais 14,25. Dividido, perceba qual a quantidade total de valores que tem aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 termos, 8 elementos nesse rol, né? 8 dados. Então, a média de 8 soma os 8 termos e divide por 8. Somando todo mundo aí em cima vai dar 90. 90 dividido por 8 dá 11,25%.
Então, observe que a B é falsa, porque ele disse que a média é 10,82 e nosso cálculo deu 11,25. A C diz a taxa mediana é 7,25%. Como é que nós calculamos a mediana? Ele é o valor central ao rol, ele está no centro do rol, no meio do rol. Como é par, então nós vimos que para calcular a mediana, nós vamos pegar os dois elementos que estão no meio. Como é que calcula? Você vai pegar o elemento que está na posição n sobre 2 e o próximo que vem depois dele, que é no caso n, que está na posição n sobre 2 mais 1. Vai pegar esses dois elementos e fazer a média dos dois. Então, somos 2 dividido por 2. Então, veja, n é igual a 8. Coloque 8 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. Então, nós vamos pegar x4. E aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, nós vamos pegar o que está na quarta posição e o da quinta posição para encontrar a mediana. Então, temos aqui, conte comigo, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar esse termo e o quinto termo. Então, esses dois termos aqui. Perceba que são exatamente os dois do meio. Perceba que a esquerda tem 3 elementos e a direita também tem 3 elementos. Confere. Então, esses dois estão no meio. E você faz agora a média dos dois valores para encontrar a mediana. Então, a média é entre 11 e 12,25. Soma 11 mais 12,25 e divide por 2. Temos que a mediana é igual a 11,625. Então, perceba que a C também é falsa. Vamos checar também, certo? A D e a E. A D diz o seguinte: a taxa básica verificada em outubro de 2015 foi 2,25% maior que a taxa verificada em 2014. Então, veja, dentre os dados apresentados, perceba, em outubro de 2015, está aqui a taxa, ó, mês 10 de 2015, a taxa é de 14,25%. E a taxa aqui no único dado apresentado para 2014 é 11. Faça essa diferença aqui, essa diferença dá 3,25%. Então, essa de outubro de 2015 é 3,25% maior que a 2014. Então, essa aqui é falsa, porque ele diz que é só 2,25%. E a E diz a taxa básica modal é 14,25%. É falsa a letra E, porque nós vimos na letra A que ele tem duas modas. Então, a alternativa correta é a letra A. A 2 diz o seguinte: com 17 rodadas no Z4, Palmeiras tem pior desempenho de sua história nos pontos corridos. Após analisar as informações apresentadas, pode-se concluir que a diferença entre o percentual mediano e médio de aproveitamento do Palmeiras entre 2004 e 2012 corresponde a. Então, veja só, nós vamos calcular a mediana e vamos calcular a média. E calcular a diferença entre os dois, certo? Fazer um menos o outro. Então, para calcular a mediana, nós vamos precisar organizar os dados em um rol. Então, veja, começando do menor até o maior. Veja, o menor é 29. Certo? Vou organizar aqui embaixo. 29. Depois do 29, nós temos o 42. Depois do 42, tem aqui, ó, o próximo é 43,5. O próximo, nós temos aqui 49,3. O próximo temos 50,7. Aqui o 50,7. Temos 52,2 o próximo. Depois temos aqui, ó, o próximo é o 58. Depois temos o 62,3.
E por último, temos o 63,8. E quantos elementos temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 termos. Então, para fazer a mediana, quando no caso o n é ímpar, perceba que a quantidade de elementos é ímpar. Então, quando o n é ímpar, a mediana é igual ao elemento que está na posição n mais 1 sobre 2. O nosso n é 9. Faz aqui comigo. 9 mais 1 é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a mediana está na posição x5, ou seja, na quinta posição. Então, você vai lá e conta para ver quem está na quinta posição. 1, 2, 3, 4, 5. Esse está na quinta posição. Então, perceba, esse aqui é o seu termo do meio. Observe que tem 4 elementos antes dele e 4 elementos depois. Esse aqui é o que está no meio. Então, esse aqui é a mediana. Certo? A mediana. Mediana igual a 50,7. E agora nós vamos fazer a média. A média nós vamos somar os 9 valores e dividir por 9. Aí temos aqui que vai dar, somando todos os termos, dá 450,8. Dividido por 9 vai dar, gente, tá aproximado, certo? Aproximadamente 50,09. Então, vamos agora fazer a diferença entre a média e entre a mediana, né, o percentual mediano, e entre o percentual médio. Então, veja, a mediana deu 50,7, a média deu aproximadamente 50,09. Essa diferença aí dá 0,61%. Caso vamos marcar aqui a letra E, certo? A questão 3. Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória. Então, N é igual a 200. São 200 elementos, são 200 dados, são 200 números. Só que ao invés de organizar um por um, perceba que a tabela usa frequências, né? Que aí deixa a tabela mais compacta, né? A tabela menor, além de menor, mais fácil de ser analisada, certo? Mas tenham em mente que são 200 dados coletados. Então, 200 clientes escolhidos de forma aleatória sobre a quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. Percebam que como a gente interpreta aqui a tabela usando através das frequências. Que no caso, 25 clientes falaram que não alugaram nenhum filme no primeiro semestre de 2011. 30 clientes falaram que alugaram um cada, né? 55 falaram que alugaram 2, 90 falaram que alugaram 3. Nós queremos a média, a moda e a mediana desses dados. Então, a média, né, quando se trata de frequência, a gente usa para fazer a média de forma mais rápida, a gente usa a média ponderada. Né? Nós já sabemos que o total é 200. Desses 200, nós temos que 25 não alugaram nenhum filme, mais 30 alugaram um, 30 vezes 1, mais 55 vezes 2, mais aqui 90 vezes 3. Nós vamos ficar, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 30, aqui vai dar 110, aqui vai dar 270. Somando tudo dá 410, aí sobre 200. Então, encontramos a média igual a 2,05. Essa é a média. Certo? Aí perceba que das alternativas, nós já podemos eliminar a B, a C e a D. Então, ou é a letra A ou é a letra E que responde o nosso problema. A moda, quem é a moda? Nós vamos seguir a ordem. Ele quer a média, depois a moda, depois a mediana. Quem é a moda? A moda é aquele valor que tem maior frequência. Qual é o resultado que saiu com maior frequência? Esse aqui, ó. Nós temos 25, 30, 55 e 90.
Essa é a maior frequência. Então, a moda é 3. 3. Ó, já dá para concluir qual é a resposta, ó. É a letra A. Mas, de toda forma, vamos calcular a mediana. Para encontrar a mediana, nós vamos precisar determinar o que nós chamamos de frequência acumulada. Por quê? Porque, veja só, minha gente, N é igual a 200. Então, é de 200 termos, qual é a posição dos dois elementos do meio? Então, a mediana, quando o N é par, nós vamos precisar pegar dois elementos, então, que é o que está na posição N sobre 2 e o que está na posição N sobre 2 mais 1, que é justamente o próximo com relação a esse. Então, veja só, se N é 200, coloque 200 aqui e 200 aqui. Vai ficar o que está na posição 100 e o que está na posição 101. Nós precisamos descobrir, olhando na tabela, através das frequências, quem é que vai estar na posição 100 e na posição 101. E uma das maneiras, certo? Não quer dizer que é a única, aliás, tem mais maneiras de fazer, mas uma das maneiras é calculando a frequência acumulada. Então, a gente repete o 25 e vai somando aqui, ó. Presta atenção no jeito bem fácil de fazer. Soma aqui 25 com o próximo, ó. Esse mais esse. Vai dar 55. Perceba que a gente não chegou no 100 ainda. Até a posição 55 ainda está no 1. Né? Os primeiros 25 do rol, né? Se você fosse organizar os 200 dados, se você fosse organizar em rol, perceba que os primeiros 25 é 0, seria tipo 0, 0, 0 no rol, 25 vezes, depois 1, 1 e 1 e 1 até na posição, nessa posição aqui, ó. E assim você vai, até chegar nos 200 dados do rol. Só que dá muito trabalho fazer isso aqui, ó, porque são 200 dados. Já pensou? Você vai botar o 0 25 vezes, escrever o 1 30 vezes, escrever o 2 55 vezes e escrever o 3 90 vezes. Então dá trabalho. Então calcular a frequência acumulada lhe poupa de você fazer todo esse cálculo necessário aqui, ó. Então veja só, vamos lá, repetindo, você repete o primeiro, tá aqui, ó, 25, 25. Vai somando com o próximo para obter isso aqui. Então, na tabela eu faço dessa forma. Repete o primeiro, faz aqui comigo, ó. 35 mais 25 dá 55. Agora faz 55 com 55 dá 110, ó. Perceba que já apareceu onde é que vai ficar o 100 e o 110. O 100 e o 101 estão aqui, ó. Mas continuando, 90 mais 110 dá 200. Então, é assim que a gente calcula a frequência acumulada. Então, observe que tanto o termo 100, o centésimo, e o centésimo primeiro estão aqui, ó. Então, observe que tanto o centésimo primeiro são 100. Então, vai ficar 100. Aí, você vai fazer a média dos dois, né? Mas todos os dois valem 100. Então, 100 mais 100 sobre 2. Aliás, pessoal, desculpa. 100 mais 100 não. 100 é assim. Me bananei. Tava em tão bonzinho o vídeo. Então, observe, pessoal, que tanto o centésimo como o centésimo primeiro estão aqui, ó. Estão aqui. Então, veja. Quem é o centésimo e quem é o centésimo primeiro, então? É o 2. Então, vai ficar 2, que é o centésimo, mas o centésimo primeiro também é 2, aí você faz a média. 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Então, a mediana é igual a 2. Então, em tabelas que têm frequências, uma das maneiras de você interpretar para calcular a mediana é através da frequência acumulada. Próxima questão, nós temos os números de casos registrados de acidentes domésticos em uma determinada cidade. Nos últimos 5 anos foram 100, 88, 112, 94 e 106. O desvio padrão desses valores é aproximadamente. Então, vamos lá, gente. O desvio padrão, o que é o desvio padrão? Tem este símbolo, desvio padrão,
né? Ele é a raiz quadrada. Ele é a raiz quadrada da variância. Mas o que é a variância? A variância é calculada assim. É feito a diferença entre todos os dados com relação à média. Diferença do segundo dado com relação à média. No caso, são 5 dados, né? Então, vamos fazer só isso aqui 5 vezes. x3 menos a média ao quadrado. x4 menos a média ao quadrado. x5 menos a média ao quadrado. Então, veja que nós podemos seguir uma linha de raciocínio. Existe uma linha aqui, um passo a passo para fazer esse cálculo que é um pouco extenso. Quanto maior a quantidade de dados que você tiver, né, mais extenso fica para calcular o desvio padrão. Tanto que existem meios, né, no computador de você calcular o desvio padrão. Então, veja só, nós precisamos da média nessa fórmula, precisamos dos dados e a quantidade de dados. Então, veja, temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 5 dados. Como fazemos a média de 5 valores, somamos os 5 e dividimos por 5. Então, a gente soma 100, mais 88, mais 112, mais 94, mais 106 e dividimos por 5. Se você somar todo mundo aí em cima, vai dar 500. Aí 500 dividido por 5 vai dar 100. Então, a gente já tem a média. A média é 100. Agora, nós calculamos a diferença, né, de todos os nossos dados com relação à média. O quanto cada um dos nossos dados se desvia da média. E colocamos aqui, ó. Depois eleva ao quadrado, depois soma, depois divide por n e, por último, tira a raiz quadrada. Então, vamos começar. Então, o primeiro dado é 100. Vamos lá, vai ficar 100. Aí, menos a média, que é 100 ao quadrado, mais. O segundo dado é 88. Aí, menos a média ao quadrado. O terceiro dado é 112. 112 menos a média, aí ao quadrado, mais. O quarto dado é 94. 94 menos o valor da média, aí ao quadrado. E o quinto dado, 106, aí menos o valor da média ao quadrado. E temos que n é igual a 5. Vamos ver aqui agora quanto é que vai ficar. 100 menos 100 é 0, vai ficar 0 ao quadrado, gente, que é 0, você já pode colocar. Aqui, ó, a diferença entre 88 e 100 é quem? É 12, só que 12 negativo. A diferença entre 112 e 100 é 12, aí ao quadrado. A diferença entre 94 e 100 é menos 6, aí ao quadrado. E a diferença de 106 para 100 é 6, aí 6 ao quadrado. E aqui, novamente, continua dividido por 5. Então, faz uma coisa de cada vez. Calculei a média, aí calculei as diferenças. Agora, eu vou calcular ao quadrado, somar para depois dividir por 5. Então, nós vamos ficar aqui. Veja só, menos 12 ao quadrado dá 144. 144. Aí esse outro 12 ao quadrado, 144 novamente. Menos 6 ao quadrado, 36. 6 ao quadrado, 36. Dividido por 5. Somando todo mundo aí, ó. Vai dar 360. 360 dividido por 5. Aí, 360. Agora vamos lá. 360 dividido por 5. Vai dar 72. 72 não tem raiz quadrada, mas tem um valor aproximado. A gente aproxima, então. Nós sabemos que você vai dar uma dízima não periódica. Então, vamos aproximar para algumas. Considera duas casas decimais, tá bom? Dá aproximadamente 8,49. Vejamos, 8,49 é aproximadamente 8,5. Então, é a letra C, certo? Então, novamente, recapitulando o passo a passo. Faz a média. Depois, calcula a diferença, né, de todos os dados com relação à média. Pega essas diferenças, eleva ao quadrado. Depois,
soma, pega o resultado, divide pela quantidade de dados, nesse caso é o 5. Por último, tira a raiz quadrada. Próxima questão diz: a tabela apresenta as frequências acumuladas das notas de 70 alunos obtidos em uma avaliação. Aí a frequência absoluta da segunda classe é. Então, a gente tem a acumulada e quer encontrar a absoluta. Então, vou fazer simplesmente isso aqui. Vou traçar aproveitar a tabela. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a frequência absoluta aqui. Nós vimos agora há pouco um método que eu ensinei para calcular a frequência acumulada a partir da frequência absoluta. Que é só repetir o primeiro, aí sair somando com o próximo. Então, fazendo a volta, a gente viu que o primeiro se repete, então esse aqui é 12. Nós vimos que esse daqui seria somado com esse para dar esse. Então, pense aí, gente, dá para fazer mentalmente. Qual é o número que você tem que somar com 12 para dar 26? Esse é o número que está faltando. Então, quem é? É o 14. Então, aqui é 14. Continuando o raciocínio que eu apliquei na outra questão, eu teria que somar esse número aqui que está faltando com esse para ter esse como resultado. Aí do 26 para o 43, falta quanto? É só você fazer 43 menos 26, aí vai dar 17, aí você coloca aqui. Continuando o mesmo raciocínio, você teria que somar esse que fica aqui, mais esse, e obter esse como resultado. Então, é só você fazer 57 menos 43, ó. Porque se eles descobre de 43 para chegar em 57, quanto é que falta? Né? Faltam 14. E por último, esse daqui você iria somar com esse para chegar nesse. Então, de 57 para chegar em 70, quanto falta? Falta 13. Então, aqui é 13. E observe também que a soma das frequências absolutas, como nós vimos, né, dá o total. Se você somar 12 com 14, com 17, com 14, com 13, vai dar justamente os 70, que é o total. Então, essa aqui é a primeira classe, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. Ele quer saber a frequência absoluta da segunda classe. Nós encontramos aí que a frequência absoluta da segunda classe é 14. Então, letra A, certo? Vamos para a próxima questão. Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros, tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5. Nenhum aluno errou todas as questões. E sabendo que esse conjunto de notas é unimodal com modo igual a 8, então a diferença entre a maior nota e a menor nota é um número que é divisor de. Então vamos lá, são 5 alunos, são 5 notas. X1, X2, X3, X4 e X5. Vejam só, vamos reler novamente e filtrar tudo o que for possível das informações dadas. Primeiro ele fala que a média aritmética e a mediana são iguais a 5. Quem é a mediana? A mediana é o termo do meio. Veja que o termo do meio aqui do nosso rol é o 3, certo? Considere o quê? Nós vimos que um rol ele é organizado do maior para o menor, do menor para o maior. Vamos imaginar que eu organizei do menor para o maior. Então, se a mediana é 5, se o termo do meio aqui é 5, ó, então a gente tem que x3 é igual a 5. Nós já podemos concluir o quê? Que o x1 e o x2, essas primeiras notas, elas são menores ou igual ao 5, né? Organizando do maior para o menor, então elas vão ser números menores ou iguais a 5. E o x4 e o x5 já serão notas maiores ou iguais a 5. Então, já temos aí essas informações para se filtrar a partir da mediana. Com relação à média, que a média também vale 5, vamos fazer a média desses 5 valores. Seria a nota x1, x2, x3 nós já sabemos que é 5, eu vou colocar logo. x4 mais x5. A média dos 5, a soma mais os 5 dividido por 5 é a média. A média dá igual a 5. Para facilitar aqui, ó,
Esse 5 que está dividindo, a gente já pode passar ele multiplicando. Aí 5 vezes 5 vai ficar 25. Então, ó, aqui vai ficar igual a 25. Então, a partir da média, a gente concluiu que a soma das 5 notas tem de dar igual a 25. A próxima informação diz o seguinte, que nenhum aluno errou todas as questões, ou seja, ninguém tirou zero. Então, nenhuma dessas outras 4 notas que tem aí é zero. A gente considera, então, que tem a partir de um ponto. Pode ser que algum aluno tenha tirado um ponto, mas zero nenhum tirou. Próxima informação. Sabendo que esse conjunto de notas é unimodal, quer dizer o quê? Só tem uma moda. Só tem uma moda. E ele diz que a moda é igual a 8. Então, veja só, pessoal. X1 não pode ser 8, X2 não pode ser 8, porque nós concluímos agora o quê? Que X1 e X2 são números que são menores ou igual a 5. Agora, o X4 e o X5, que são depois, vem depois dele, nós concluímos que eles podem ser maiores ou igual a 5. Então, nós concluímos então que o X4 é quem? O X4 é 8. E já que se trata de uma moda, nós sabemos o que da moda? Que ele é o valor que mais se repete. Então, esse 8 ele vai ter que aparecer novamente. Com isso, nós concluímos então que o X5 também vale 8. Já encontramos mais dois termos aí, gente, olha só. Agora vamos ficar X1, X2, mais o 5, mais 8, mais 8, igual a 25. Já que só tem uma moda, perceba então que o X1 e o X2 não podem ser iguais a 5. Tem que ser diferente de 5. Porque se alguém for igual a 5, o 5 vai se repetir. Se ele se repetir, ele vai ser uma moda também. Aí a gente vai ter duas modas, então não pode. Então já concluímos o quê? Que nem o X1 nem o X2 pode ser igual a 5. Eles nem podem ser iguais a 5, tem que ser menores que 5. Quais são as opções de números, minha gente, que são menores que 5? É o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, x1 e x2 estão dentro dessas opções aqui. Certo? Vamos ver quanto é que tem que dar a soma de x1 e x2 aqui nessa aqui até onde a gente já conseguiu chegar. Você faz aí, ó, 5 mais 8 dá 21. Aqui dá 21. Aí passa o 21 para lá. Não tá mais 21, vai passar menos 21. Aí 25 menos 21 dá 4. Então veja a soma de x1 mais x2 tem que ser igual a 4. Dentro dessas opções aqui, veja, não pode ser 0 e 4. 0 e 4 a soma é 4, mas não pode ser 0 e 4 não pode ser. Nós só temos duas opções, de ser 1 mais 3 ou de ser 2 mais 2. Só que se a gente colocar 2 e 2 vai dar errado. Por quê? Porque o sistema é unimodal, só tem uma moda. E se a gente colocar 2 e 2, colocar x1 e x2 para valer 2 e 2, aí a gente já está adicionando outra moda ao problema. A gente vai ter que o 2 vai ser moda também, não pode. Então, as outras opções que nós temos é que o x1 seja 1 e o x2 seja 3. Então, concluímos então, gente, que quem é o nosso rol de notas? Nosso rol de dados é 1, 3, 5, 8 e 8. São as 5 notas, certo? Aí agora ele diz o seguinte, qual é a diferença entre a maior nota e a menor nota? A diferença da maior, a maior é 8, a menor é 1, 8 menos 1 dá 7. Aí, sim. Então, a diferença entre a maior nota e a menor nota é o número divisor de quem? O 7 é divisor de quem? Tem 14, 15, 16 e 17. Nós sabemos que desses números aqui, só o 14 dá para dividir por 7. Então, o 7 é divisor do 14. Pessoal, há mais exercícios sobre esse assunto que eu desejo realizar com vocês, né? Realizar para vocês. Só que para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai ficar por aqui. E as outras questões que eu desejo
resolver, né, dentro desse conteúdo, eu vou resolver no próximo vídeo, certo? Vou gravar mais um vídeo, ok? Então fiquem com Deus, certo? Um abraço e até a próxima aula.